Glória a Jesus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Por gentileza, continuem de pé por mais alguns segundos. Vamos ler junto a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo de número 2 e versículo 3, onde se encontra o versículo principal do nosso estudo aqui. Em nome de Jesus, eu agradeço ao nosso Deus por estar aqui conosco e nos estar abençoando e nos ajudando a cada dia caminharmos mais juntos para a glória do nome do Senhor, e também ao nosso pastor, que sempre nos dá oportunidades e nos abençoa em podermos juntos fazer parte desta obra que estamos realizando para o Senhor. E pelo pastor Alcir nessa noite, né, pastor, em especial, que foi usado como profeta. Hoje à tarde a gente estava conversando, ele falou, vai estudar que hoje você vai pregar. Só que ele não sabia e nem eu. Eu estava vindo para cá e o pastor falou, meu amigo, você prega hoje à noite, viu? Eu falei, amém, glória a Deus. Isaías 2 e versículo 3. Juntos, amém? Diz assim a palavra de Deus: e virão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Glória ao nome de Jesus. Tome o seu assento, por gentileza. Continue louvando e glorificando o nome do Senhor, orando em espírito para que o Senhor venha falar aos nossos corações nesta noite. Amados irmãos, como os irmãos já bem sabem, já foi mencionado algumas vezes, o propósito do mês de fevereiro para nós aqui do Ministério do Belém é a evangelização. Eu ia falar, era o tema evangelização, mas não é o tema, né? É o propósito de evangelizar, evangelização. E com isso, irmãos, durante esse mês todo, nós vamos estar desfrutando de vários estudos, várias ensinanças de como abordar ou também daquilo que é necessário nas nossas vidas para sermos ferramentas úteis nas mãos do Senhor nosso Deus. Glória ao nome de Jesus. Nós começamos do começo, daquilo que é mais importante, daquilo que faz a maior diferença no que diz respeito ao evangelismo, né? Nós vamos hoje aqui estudar algo que Deus, com muita graça, colocou no coração do nosso pastor e, sem dúvida, vai abençoar as nossas vidas para a glória do nome de Jesus. Irmãos, o versículo que foi separado aqui, irmãos, para tema, ou versículo-chave desse estudo, é uma profecia escatológica do milênio, daquilo que está por vir, daquilo que você e eu estaremos fazendo parte quando ou depois da vinda do Senhor Jesus, da segunda vinda do Senhor Jesus, e dentro dessa profecia escatológica, o Senhor Jesus Cristo, ou o Senhor nosso Deus, está convidando a muitos, vinde, subamos ao monte do Senhor. Pessoas convidando outras pessoas para juntas irem a Jerusalém, a morada do Senhor, aonde a presença do Senhor está, aonde a glória de Deus está, de onde naquela circunstância sairá ou sairão todas as ordens para o governo mundial que será e estará nas mãos do Senhor Jesus. Vamos a Jerusalém. Vinde, vamos todos a Jerusalém, porque é lá que está a presença gloriosa de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Mesmo depois
do arrebatamento da igreja, mesmo depois do pecado ter sido derrotado de uma vez por todas, o Senhor ainda segue convidando. Glória ao nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus ainda segue convidando para que nós cheguemos mais juntos dele, mais perto dele, mais na presença dele, mais aonde o Senhor nosso Deus está. Glória ao nome de Jesus. Quando Deus criou o homem, irmãos, e agora nós vamos sair de um extremo e vamos voltar lá atrás, né? Quando Deus criou o homem, a intenção de Deus, o propósito pelo qual Deus criou o homem, era nenhum outro, senão que o homem estivesse pertinho de Deus. Eu fico reparando aqui, a irmã Zilda com aquela nenezinha ali, e pai que é pai, vô que é vô, quem quer ser separado de uma coisinha daquela ali, irmãos? É ou não é? Quem quer ficar longe do seu bebê, do seu bebezinho, do seu filho, da sua filha? Deus criou você e eu, a sua criação, Ele criou para nós estarmos juntinho, pertinho dEle. Mas as escolhas que o homem fez, infelizmente, o fez provar da amargura de estar longe ou separado de Deus. Não é tema do nosso estudo, mas eu estava orando e estudando, e o Espírito Santo de Deus falou no meu coração, e eu preciso falar para você. Tem gente tomando decisões, fazendo escolhas no dia de hoje, que vão lhe levar para mais longe de Jesus. Isso é escolha, meu irmão. Isso é escolha, minha irmã. Não depende dele, depende de você e de mim. Faça escolhas, escolha de maneira que a sua vida, os seus propósitos, o seu coração esteja mais perto de Deus. A sua família mais perto de Deus. Não escolha para ir mais longe dele, escolha para estar mais perto dele. Glória ao nome de Jesus. Escolha para estar na presença dele. Glória ao nome de Jesus. Infelizmente, irmãos, o homem pecou. E você sabe, a palavra de Deus é clara. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O homem foi destituído da glória de Deus por causa do pecado. Aquela comunhão gostosa que o homem tinha com o Senhor na virada do dia, já não podia mais estar presente naquele relacionamento por causa do pecado. Escolha mal feita, decisões mal tomadas, decisões que não se encaixam aqui, irmãos. E agora o homem, por muitos e milhares de anos, amargou a ausência da comunhão com o Senhor. Mas chegou o tempo. A palavra de Deus diz, e cumprindo-se a plenitude dos tempos. Na hora certa, no momento exato, na época exata, o Senhor envia o seu Filho, nascido de mulher. Para quê? Para restaurar essa comunhão que nós tínhamos com Ele e que foi interrompida momentaneamente por causa do pecado, mas ela hoje é restaurada por causa do Senhor Jesus Cristo. Por um homem o pecado entrou no mundo, e por um homem o mundo foi salvo e restaurado com o seu relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Glória ao nome de Jesus. Tem gente que fala que Deus é muito legalista, porque Deus é muito bravo, porque o homem fez uma coisa errada e por causa disso teve que passar por todas essas consequências. Deus não é legalista, irmãos. Muito pelo contrário, quando Deus fez o homem, Ele já sabia que o homem ia pecar, e não só Deus criou o homem sabendo já que na sua onisciência que ele ia pecar, irmãos, tanto que quando Ele criou o homem
o Cordeiro já estava com ele lá na criação. O Cordeiro Imaculado já estava prontinho para poder restaurar essa comunhão alegre, gostosa que você e eu temos com o Senhor nosso Deus. Glória ao nome de Jesus. Isso não é ser legalista, isso é ser precavido e bastante amoroso, bastante cuidadoso, bastante zeloso por aqueles que ele criou. Glória ao nome de Jesus. Tem uns que falam que Deus poderia ter evitado que o homem pecasse, proibindo o homem de pecar, irmãos. E Deus devia ter proibido ele, igual o pai faz com o menino. Pega a cinta e pá. Sabe o que acontece? Que a gente não pode ignorar que a maior prova de amor de Deus por nós é Deus nos deixar escolher entre ele ou outro. Essa é a maior prova de amor de Deus para conosco. Eu amo tanto que eu deixo eles livres para escolherem. Se eles quiserem escolherem a vida, escolham a vida. Se eles quiserem escolherem andar afastado de mim, né, como dizem os nossos irmãos hispanos, lejos do Senhor, né? Longe do Senhor, it's your choice, é a sua escolha. Mas ele gostaria muito que você e eu escolhêssemos a vida, a bênção, e não a morte, e não a maldição. Glória ao nome de Jesus. Então, irmãos, essa é a prova de que Deus nos ama. O homem, irmãos, ele pode ser obrigado a fazer muitas coisas, né? A lei pode forçar o homem a fazer algumas coisas, situações podem forçar o homem a fazer muitas coisas, que até mesmo ele não queira. Agora, uma coisa é certa, ninguém pode tirar de você e de mim o querer. Você pode até fazer o que você não quer, porque você é obrigado por uma circunstância. Agora, o querer, ninguém tira de você. Essa é uma faculdade, é um atributo, é uma bênção que Deus te deu. Glória ao nome de Jesus. Então, irmãos, na cruz do Calvário, a justiça de Deus se encontra com a misericórdia, que também é de Deus, só que nessa briga aí, nesse atrito entre a justiça e a misericórdia de Deus, a misericórdia ganhou. A misericórdia ganhou. E Jesus estendeu a mão para nós. E Deus estendeu as mãos para nós através do seu Filho Jesus Cristo. Quantas vezes um filho nosso merecia castigo, ficar punido, isolado, não vai sair para a festa, não vai aqui, não vai lá, não vai ganhar mesada, não vai comprar o tênis novo, não vai ganhar presente de Natal, mas quando a justiça e a misericórdia entram em atrito, o pai não aguenta, a misericórdia ganha. A mãe nem se fala, né, irmãos? A mãe nem se fala. Deus está nos convidando, irmãos. Esses primeiros capítulos do livro de Isaías, eles falam ou estabelecem linhas que vão depois, mais ou menos a fundação, o fundamento que discorre toda a história que depois vem através da vida do profeta, ou das escritas do profeta. E Deus fala através do profeta, e através do que ele escreveu, do que ele anunciou, ele denuncia erros do seu povo, traz mensagens de condenação, mas por fim, irmãos, ele convida o seu povo a aceitar e a desfrutar de uma oportunidade de perdão. Eu não sei se você já percebeu, mas a gente começa a se aprofundar na Bíblia, gostando de estudar a Bíblia, ler a Bíblia, e a gente começa a entender que dificilmente o Senhor passa julgamento no seu povo sem dar a eles uma oportunidade, ou por que não dizer várias oportunidades de arrependimento, irmãos. Né?
várias oportunidades de arrependimento. E não só isso, mas Deus não só dá oportunidade de arrependimento, mas Ele chama o povo a abraçar, a passar, a receber essa oportunidade. Glória ao nome de Jesus. Mesmo o povo andando todo errado, mesmo o povo estando longe dele, o Senhor estende o convite para nós, irmãos, estarmos junto dele. Glória ao nome de Jesus. Eu não sei você, talvez nós tenhamos backgrounds ou um passado diferente, mas quando Jesus me encontrou, eu estava de costas viradas para Ele, eu estava afundado no pecado, longe da casa de Deus e da presença de Deus, e ainda assim Ele foi lá e bateu na minha porta, e colocou gente de guarda orando, e colocou gente cercando de um lado, cercando de outro, e fazendo com que nós chegássemos até aqui. Eu não sei se você estava num altar, todo vestido de branco, e foi assim que Deus encontrou. Eu estava no sujeira, eu estava na lamaçal do pecado, eu estava sujo, eu estava com as vestes sujas e manchadas pelo pecado. Foi assim que Jesus me encontrou, para a glória do nome de Jesus. Ele foi lá na sujeira, ele foi lá onde precisava socorro, ele estendeu a sua mão da graça para me salvar. Glória ao nome de Jesus. Deus convida, irmãos. A Bíblia inteira está cheia de convites de Deus para os homens. O estudo traz aí mais um convite no livro do profeta Isaías 55:3. Inclina os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque eu vou fazer convosco um concerto eterno. Deus convidando, irmãos, mesmo que o povo estava numa situação difícil, mesmo que o povo estava cheio de problemas, longe dos caminhos do Senhor, Deus convidou. Deus convida ainda hoje, para a glória do nome do Senhor Jesus. Vinde a mim, é o convite do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Deus convidando novamente o povo para estar junto dele, irmãos. Agora, eu não sei se você já se deu conta, mas convite é uma ferramenta ou é uma arma muito poderosa, irmãos. Eu não sei, pensa aí nos seus últimos dias aí. Ou talvez um convite marcante na sua vida. Alguém parou e te chamou, te convidou para alguma coisa. E como isso fez com que a sua agenda, as suas prioridades, o seu dia, ou quem sabe a sua semana, o mês, tiveram que ser rearranjados, mudados, por conta de um convite. Eu tenho um irmão que mora ali em Miami, e de vez em quando ele sobe aqui para cima. É difícil, mas de vez em quando ele acha alguém dando dinheiro por aqui, ele vem para pegar um pouco, aí ele sobe aqui por cima. E quando ele vem para cá, sempre ele me liga. Ó, vou passar aqui, vou passar ali, vou passar acolá. Se der, vamos almoçar? Aí é jogo baixo, né? Você vai vir aqui perto da minha casa e eu vou almoçar com você. Você vai pagar ou eu vou pagar? Você vai pagar? Então, eu vou me arranjar todinho aqui, vou arrumar todo o meu schedule aqui para poder não perder essa oportunidade. É ou não é? Imagine um convite de casamento, irmãos. Imagine o poder que isso tem de mudar a vida de uma pessoa. Eu namorava minha esposa e estava totalmente, repletamente apaixonado. Um dia ela me convidou para casar com ela, irmãos. Os irmãos sabem que minha esposa casou comigo por causa das terras, né?
Muita terra, irmãos, muita mesmo, mas muita terra nos dedos, nas unhas do pé e tudo. Eu estou limpinho assim hoje porque ela deu um jeito, irmãos. Mas um convite que muda o rumo da vida de uma pessoa. Pergunta para o seu cônjuge, pergunta para o seu esposo, para a sua esposa. O convite tem um poder extraordinário na vida daqueles que são convidados, mas também daqueles que fazem o convite. Glória ao nome de Jesus. Um convite de emprego, irmãos, pode levar uma pessoa a se mudar de um lugar para o outro. Eu, quando era adolescente, estava sentado... Desculpa, irmãos, não, nessa época eu não era crente, não conhecia o evangelho. Eu estava sentado na mesa de um bar, com 4 amigos, e um deles morava aqui. E ele olhou para nós assim, nós estávamos conversando, brincando, falando e tal. Ele olhou e falou assim: vamos embora para os Estados Unidos? Vão lá, vocês estudam lá, vocês trabalham um pouco lá e tal. Vamos lá, passar um tempo lá. A gente olhou um para o outro, olhamos um para o outro, olhamos um para o outro. Bora, bora. Então bora. Olha o que deu, pastor. Glória a Deus. Glória a Deus. Muda a vida, irmãos. Ó, um convite. Pastor, por que você está falando disso? Nós vamos chegar lá. Aguenta aí. Imagina a diferença, irmãos, que vai fazer na vida de uma pessoa saber, ter a consciência, porque eles não têm, mas você sabe, a consciência de que o próprio Deus os estão chamando para estarem perto dele, para estar juntos dele. Pessoas que hoje estão no pecado, buscando alguma alternativa para a infelicidade, para o desespero, para a falta de paz, vão para as drogas, vão para a maconha, vão para a bebida, vão para a prostituição, vão para a busca de fama ou coisas parecidas. Imagine essas pessoas terem o conhecimento de que Deus as convida para estar juntos delas e terem uma vida de alegria, de paz, de verdadeira prosperidade. A riqueza, a bênção que enriquece e não acrescenta dor. Glória ao nome de Jesus. Imagina o impacto que isso vai fazer na vida das pessoas, irmãos. A maioria das pessoas nem faz ideia que isso é possível. Mas a realidade é, Deus as está chamando. Jesus as está chamando ainda hoje. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Algumas pessoas, irmãos, que talvez no nosso conceito não esteja nem precisando disso. Pessoas com recurso, pessoas com uma vida que você olha e fala, uau, the dream life, né? Inteligentes, intelectuais, com dinheiro, com poder, com isso, com aquilo. Ou pode ser o inverso, irmãos, o oposto. Sem recurso, sem inteligência, sem estudo. Sem inteligência não, né? Sem estudo, sem formação, né? Porque Deus não criou coisa ruim. Mas a verdade é que tanto um quanto o outro, num extremo do espectro, ou no outro extremo do espectro, irmãos, as pessoas precisam de Jesus. O ser humano precisa ouvir, viver, se entregar para Jesus. Não tem outra escapatória, não tem outra solução, irmãos. Não tem nada que preenche o vazio no coração do ser humano, a não ser a presença gloriosa do Senhor Jesus. A palavra de Deus fala em Apocalipse, capítulo 3 e o versículo 20. Eis que eu estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta e me deixar entrar, eu vou vir e ceiar com ele.
Jesus está batendo as portas, irmãos. Jesus está chamando. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. E aí o nosso pastor nos leva a principal ferramenta, o principal atributo para alguém que quer de verdade fazer a obra de Deus, irmãos. Antes de nós começarmos a falar de como abordar, qual é a maneira mais fácil de abordar, ou a quem abordar, nós temos que primeiro falar de algo que é requisito, né? Eu tenho um pastor amigo que ele usa um termo muito fino, polido, ele diz assim: condição sine qua non. É assim mesmo, pastor? Amém. Acertei. Sem isso não vai. Sem isso não vai para frente. Sem a gasolina, o carro não anda, a não ser que for elétrico, né, irmãos? Não tem jeito, não vai. É o poder, irmãos. Nós temos que primeiro falar do poder do alto. Os discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus, irmãos, eles foram proibidos. O estudo começa trazendo que eles não eram autorizados, mas mais para frente ele aperta um pouquinho a chave e fala: eles foram proibidos, porque o Senhor Jesus determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, até que eles fossem revestidos com o poder do alto, a promessa do Espírito Santo que foi feita pelo Pai. E nós lemos aqui hoje, irmãos, foi parte da nossa leitura bíblica, Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e o versículo 8, logo antes do Senhor Jesus ascender e se despedir de uma vez por todas dos discípulos. Lá no versículo 8, ele fala para eles: olha, mas vós recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e em Samaria, e até os confins da terra. Sabe, irmãos, parece que nesses dias aí, os discípulos tiveram a consciência de que Jesus não veio para tomar o governo de Jerusalém, que Jesus não veio para estabelecer o seu reino naquele canto do mundo e ali viver politicamente bem situado no meio daqueles povos. Acho que aqui eles entenderam que Jesus veio para tomar o poder da terra inteira. Aqui eles começaram a entender que Jesus veio para estabelecer um reino que estava acima dos reinos deste mundo. A igreja do Senhor Jesus Cristo, a representante na terra do reino dos céus, do poder infinito do Senhor nosso Deus, essa igreja, você e eu, meus queridos irmãos. E Jesus dá para eles a orientação de que eles ficassem ali e que eles esperassem serem revestidos de poder para começarem a fazer a obra e anunciar a salvação. Irmãos, eu não acho audácia nenhuma nós pensarmos, e o nosso estudo nos traz isso, que depois de serem instruídos e ensinados e, por último, motivados pelo Senhor Jesus a fazerem esse trabalho de anunciar esse novo reino, esse novo rei, eles estavam mais do que prontos, mais do que preparados. Vamos embora, vamos pegar esses discípulos, esses apóstolos todos, e vamos saindo, batendo de porta em porta, de estabelecimento em estabelecimento, anunciando e falando do nosso Jesus que ressuscitou. Mas Jesus disse para eles: não, ainda não. Vocês têm que esperar. Vocês têm que esperar a promessa do meu Pai ser cumprida e vocês serem revestidos do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. E a palavra de Deus nos mostra que
eles esperaram e foram revestidos desse poder sobrenatural do Espírito Santo, que deu a eles a condição de fazer essa obra para a glória do nome de Jesus. Os versículos que antecedem, o versículo 8, lá no versículo 4, está escrito que Jesus, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Isso é uma palavra muito forte, irmãos. Isso é uma determinação. Isso é uma orientação bastante forte. Olha, vocês não saiam daqui até que vocês sejam revestidos do Espírito Santo. Isso diz para mim, para você, para nós, meus queridos irmãos, que o revestimento de poder, o poder do Espírito Santo de Deus na nossa vida é essencial para nós anunciarmos, para nós sermos verdadeiros evangelistas eficazes na obra de Deus. É algo de suma importância, né? As perguntas que trazem aqui o nosso estudo diz: sabe por que as pessoas têm medo de pregar o evangelho pessoalmente para uma só pessoa? Ou melhor, anunciar o evangelho face a face, tete a tete, de um para um, irmãos? Porque não tem poder. Sabe por que as pessoas têm medo de ser perguntado alguma pergunta teológica da Bíblia? Tá, pastor, mas eu não sei responder isso, eu não sei responder aquilo, eu não sei responder aquilo outro. Como é que eu vou falar com alguém de Jesus? A pessoa vai me fazer uma pergunta, eu nem sei. Se a pessoa me perguntar o que é o batismo e eu não tiver uma resposta teológica para dar para ela, eu vou me embolar todo, eu vou me atrapalhar todo. Irmãos, isso só acontece por causa da falta de poder. Porque a pessoa que está revestida do poder do Espírito Santo, ela não se preocupa com essas coisas. O Espírito Santo dá o que falar. O Espírito Santo coloca a expressão certa na hora certa. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Há anos atrás, irmãos, eu trabalhava com exportação e importação. E aqui nessa igreja nós estávamos numa campanha de evangelismo, de evangelização, bem parecida com a que nós estamos atravessando agora, que nós estamos iniciando agora. Um mês ou mais de um mês de ensinos, de estudos e tudo mais. E eu estava preparando um container de mercadorias para ser enviado. E chegou o motorista de caminhão que ia levar aquele container. Um rapaz com um sotaque de Nova York. Os nova-iorquinos têm um sotaque todo peculiar. Você ouve eles falando e já entende que eles são daquela área de lá. E o corpo todinho tatuado, irmãos, atrás da orelha, aqui na orelha. Um negócio tremendo, terrível. Assustador. E eu olhei para aquele homem e o Espírito Santo de Deus falou comigo na mesma hora. Ele encostou assim o caminhão, desceu para dar a volta. Ele estava procurando quem era o responsável para poder assinar os documentos para ele levar o container. O Espírito Santo de Deus falou comigo na hora, claro como a luz do dia que estava, irmãos. Pode falar de Jesus para ele. E eu comecei a rodear daqui, rodear de lá e tal, e ele muito sisudo, muito brabo, e motorista de caminhão, todo cheio de tatuagem, aquele negócio todo, de Nova York ainda. Eu falei, estou frito. E eu comecei a conversar com ele, irmãos, comecei a falar com ele. E eu fui achando um jeitinho aqui, um jeitinho ali, e ele fechava a guarda e eu atravessava por de cá, e ele segurava de lá e eu ia para o outro canto. Ele dava umas cotoveladas de volta e eu escapava e ia por aqui, insistindo. Ele estava ali fazendo o trabalho dele e a gente tentando comunicar, e acabou que a gente saiu dali e eu falei de Jesus para ele. Teve uma hora que ele parou assim, ficou olhando para mim enquanto eu falava assim, né? Eu falei, opa, alguma coisa está acontecendo, não sei o que é, mas alguma coisa está acontecendo. E acabou a conversa, irmãos, ele engatou o container no caminhão e foi-se embora. Não tive nem condição de fazer um convite para ele de aceitar Jesus. Mas falei de Jesus para ele. Expliquei o plano de salvação para ele. Falei para ele que a única coisa que salva o pecador e tira o homem da angústia, da angústia no coração é Jesus Cristo. E ele foi-se embora, irmãos. Na semana seguinte, eu tinha que levar uma outra carga
para ir de avião lá em Miami. E eu peguei essa carga e botei no veículo que a gente tinha lá, uma caminhonete com trailer, e fomos embora. E eu cheguei lá no galpão onde eu tinha que descarregar, e tinha um caminhão parado assim, né, porque o galpão tinha duas portas de carga e descarga, uma delas estava parada, esse caminhão grande. E eu vim com a caminhonete, dei a ré e entrei na outra. A hora que eu parei a caminhonete, irmãos, que eu desci da caminhonete, eu estava sozinho. Eu desci da caminhonete e comecei a olhar para sintonizar e ver onde eu ia pegar os materiais que eu precisava e tudo mais. Veio um cara andando na minha direção e ele vinha rápido assim, ó. E eu olhei assim, dei uma parada, sintonizei, porque eu vi que ele estava vindo na minha direção. A hora que eu sintonizei, eu lembrei, era o homem aqui de Deerfield Beach que veio buscar o meu container. O bravão de Nova York, cheio de tatuagem. Ele veio para cima de mim, assim, eu falei, vai me bater esse cara aqui. Eu falei de Jesus para ele, está com raiva, ele vai bater. Ele veio, a hora que ele chegou mais perto de mim, assim, ele abriu os braços, me deu um abraço como se eu fosse um amigo de muitas datas dele. E a hora que ele me deu aquele abraço, eu entendi. Existia algo plantado no coração dele. Nenhum coração é tão duro que a palavra de Deus não possa penetrar. Nenhum ser humano é tão bravo que o Espírito Santo não alcance esse coração. Quando a palavra que sai da sua boca é revestida de poder, poder do céu, poder do alto, poder do Espírito Santo de Jesus. Não importa se é palavra simples, não importa se não contém teologia, não importa se não tem os verbos mais eloquentes do idioma. Se ela for revestida de poder, ela vai alcançar o coração, ela vai penetrar na alma, ela vai dar resultado, porque a palavra de Deus não volta para ele vazia. Glória ao nome de Jesus. Poder faz a diferença, igreja. Poder faz a diferença, amados irmãos. Glória ao nome de Jesus. A unção faz a diferença, irmãos. Nosso estudo nos traz exemplo de duas pessoas. A primeira delas é o apóstolo Pedro. Pedro, um servo de Jesus, afoito como eu. Mais afoito que o irmão Márcio, irmãos. Pensa num negócio, tudo ele, bora fazer, bora arrastar, bora levar, bora, vai dar certo, vamos embora. Pedro era assim, irmãos. Jesus falou para ele, ô Pedro, Satanás está rodando ciranda aí em roda de você, rapaz, quer levar a sua vida. Ele vira para o Senhor Jesus e fala, Senhor, eu vou com o Senhor para a cadeia, eu vou com o Senhor para a sepultura, eu não saio daqui do lado do Senhor, não. Eu estou aqui do lado do Senhor, vou ficar aqui. Esse mesmo Pedro, sem a unção, irmãos, quando uma criada chega do lado dele, uma mulher, uma criada, uma senhora, que não podia fazer muita coisa contra Pedro, diz para ele, você não é um dos... Você é um... Você tem cara dele, você tem jeito de falar dele, você tem jeito de olhar dele. Aí ele, não. Sem unção, irmãos, negou. Mas quando ele obedece à orientação de Jesus, vai para Jerusalém, espera lá com os 100 e pouco que ficaram lá esperando, e ele então é revestido do Espírito Santo, na primeira oportunidade que ele tem, oh glória ao nome de Jesus, afoito como ele era, mas agora cheio do poder do Espírito Santo, ele não só anuncia, prega e muitos se convertem, mas ele enfrenta aquela gente, irmãos, ele diz para aquela gente, olha, escuta aqui, vocês que são injustos, sacrificaram e são culpados da morte de um justo. Aquele que dobrou a sua cerviz
para a criada antes da unção, agora cheio da unção, levanta com boa e plena voz e diz para eles: ei, vocês que fizeram isso com o meu Senhor, e tem mais, viu? É através dele que vai todo mundo ser salvo, e é ele a única porta que leva para o céu, e o Espírito Santo se moveu, e muitos receberam a Cristo, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. A unção faz a diferença, igreja. A unção muda tudo. A unção de Deus vai dar a eficácia que nós precisamos para ministrar a palavra de Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Outro exemplo que o nosso pastor nos traz aqui, irmãos, é Paulo. Paulo, que anteriormente era o Saulo, né, irmãos? Os irmãos sabem, ele vinha e buscava aqueles que saíam fora da lei de Moisés, irmãos. Se não andou nos trilhos com Paulo ou com Saulo, o negócio ficava feio, irmãos. Ele mandava matar, arrastava, levava para cá, levava para lá, prendia, fazia o que precisava fazer. Mas só que um dia ele foi numa viagem, irmãos, cheio de razão, até badular que ele trazia na mão lá do governador. Papel assinado, carta para poder prender cristão, maltratar cristão, prender cristão. Lá naquela carta dele, lá na carta que Paulo estava levando, tinha o seu nome, tinha o meu, até o do senhor, pastor Senhor. Eu vi que estava escrito da Bíblia, eu vi. Tinha o nome de todo mundo lá. E ele, ia descer o burralho em todo mundo. Só que no meio do caminho, Jesus tinha uma surpresinha para ele, né? Jesus tinha uma surpresinha para ele, um encontro marcado com Saulo no meio do caminho, no meio da sua viagem. Ele comprou uma passagem sem escala, mas Jesus fez uma escala na viagem dele. E mudou a segunda perna da viagem dele, viu? Em vez de ele seguir para onde ele estava indo para matar crente, ele começou agora a anunciar o evangelho de Jesus Cristo, mas só que agora ele era cheio da unção, irmãos. Ele era cheio do poder do Espírito Santo. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. E aquele que uma vez perseguia e buscava matar, agora é aquele que ajuda a levar a vida até os confins da terra, não só para os judeus, mas também para os gentios. É o homem que... Estava conversando disso hoje, né, pastor? Pastor Alci mencionou de maior relevância para o Novo Testamento, depois de Jesus Cristo, é Paulo, irmãos. Em feitos, obras, em escrita, em tudo, irmãos. Olha a unção, o que faz de diferença, irmãos. Olha a unção, o que faz na vida de uma pessoa. Glória ao nome de Jesus. Agora, meus queridos irmãos, nós precisamos encerrar, mas a gente precisa concluir um pensamento aqui. Esses homens, depois de serem cheios do Espírito Santo, saíram e começaram a anunciar. E por causa do Espírito Santo na vida deles, a situação tomou um rumo totalmente diferente. Glória ao nome de Jesus. Eu quero que você dê uma olhadinha nesse gráfico que os irmãos da nossa mídia vão colocar aqui na nossa tela, rapidinho para você ver. Olha aqui, irmãos. Isso é uma pesquisa feita pelo Instituto Haggai Internacional. Nosso pastor já teve em trabalhos ministeriais com eles, e eles ainda hoje têm uma relevância muito grande no mundo cristão com relação a treinamento de líderes para buscar e ganhar almas para Cristo. E dentro da pesquisa que eles fizeram, olha só o que eles descobriram e encontraram. Que 49,7% das pessoas que chegam a Cristo através de um membro da família. Alguém da família que os convidou, algum parente, seja de primeiro, segundo, terceiro grau. E depois... a segunda maior quantidade, estatisticamente, foram aqueles que foram convidados por um amigo. Uma pessoa chegada, uma pessoa que te conhece, que te respeita. Eu sou um deles, irmãos.
eu fui trazido à igreja de Jesus. Eu vim para essa igreja, eu vim conhecer a Cristo aqui nessa igreja, por amigos e pela vida da minha esposa, que naquela época insistia comigo, me convidava para vir à igreja. Amigos e parentes. Sabe, irmãos, os nossos amigos, os nossos parentes, eles talvez não conhecem a Cristo, não conheçam a Cristo, não sabem quem Cristo é, mas eles sabem quem o Robson é, quem a Ilza é, quem o Manuel é, quem o Márcio é, quem o Roberto é, quem o Abílio é, até quem o Silmo é, eles sabem, irmãos. Cadê o Silmo? Estava aqui, foi lá para dentro. Eles sabem quem nós somos. E a Bíblia que eles leem é o Senhor e a Senhora. E o poder que você pode exercer influenciando a vida dessas pessoas para virem conhecer ao Senhor Jesus Cristo é inigualável a qualquer um outro tipo de recurso de alcance à vida das pessoas para conhecer ao Senhor Jesus Cristo. Pastor, então, qual é o catch? O que está faltando? E eu gostaria de encerrar, com a permissão do nosso pastor Alcir, pedindo para você ficar de pé. A diferença, irmãos, é no poder de Deus que opera nas nossas vidas. Quando nós nos deixamos colocar nas mãos de Deus, nos deixamos usar pelo Senhor, para sermos instrumentos na mão dEle, para convidarmos um parente, um irmão, um tio, uma tia, um primo, ou um amigo, ou um colega de trabalho, ou uma pessoa que, quem sabe, vai vivendo dia a dia, com um desespero no coração, um ponto de interrogação na alma, sem ter quem venha responder, irmãos. Eu não sei se o senhor ou a senhora já aceitaram a Cristo na sua idade adulta e já tinham consciência de coisas que hoje, talvez, com o auxílio da palavra de Deus, nós temos, mas havia uma solidão muito grande no meu coração, irmãos. Eu estava sempre muito rodeado por amigos, mas a todo tempo eu me sentia só. Até que Jesus chegou. E às vezes eu até peço, Jesus, dá um breakzinho, deixa esses meninos sair um pouco, deixa o fulano embora, para me ficar com o Senhor. Para me ficar com o Senhor sozinho, porque às vezes a gente quer um momentinho a sós com Deus, né? Mas os tumultos, a correria é tão grande que a gente acaba sendo roubado desses momentos com Deus. Tem gente agora mesmo, irmãos, chorando de solidão, com problemas que para eles é irremediável. E a única pessoa que pode ir lá e levar essa palavra, esse convite especial, é o Senhor e a Senhora. É você, meu irmão, é você, minha irmã. É isso que está aqui no coração de Deus para você e para mim. E eu gostaria, com toda a certeza do que o Espírito Santo de Deus falou no meu coração aqui essa noite, através da mensagem e para ministrar essa mensagem, o Senhor quer derramar poder na sua vida, para você poder fazer esta obra de maneira eficaz, para a glória do nome dEle. Hoje, o Senhor está nos abrindo uma oportunidade. Pastor, nós normalmente não fazemos convite em culto de ensino, mas eu gostaria de convidar você a sair do seu lugar. Se você quer realmente, de verdade, deixar para trás as escolhas que nos levam para longe do Senhor, que afastam de nós o poder de Deus para fazermos a obra de Deus e nos colocarmos diante dEle de verdade, com sinceridade no coração,
para sermos usados assim como Paulo, assim como Pedro, aquele que negava agora afirma e Deus confirma, para a glória do nome de Jesus. Eu quero te pedir, sai daí, vem aqui, em nome de Jesus. O Senhor vai derramar poder na sua vida, o Senhor vai te revestir de poder, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Tem coisas que Deus vai mudar, tem hábitos que Deus vai tirar, tem palavras que Deus não vai te deixar usar mais, mas Ele vai te derramar poder. Ele vai derramar poder sobre a sua vida, Ele vai derramar poder sobre a sua vida, e pessoas vão entrar aqui neste prédio, pessoas vão entrar nas casas de irmãos para um culto de família cristã, pessoas vão ser convidadas e vão aceitar pela sua boca, por causa da unção de Deus que faz a diferença sobre a sua vida, em nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Venha, 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 em nome de Jesus. Não fica aí não, não fica aí não. Sabe por quê? Porque depois você vai lembrar disso aqui, do que Deus está fazendo aqui essa noite, e vai dizer: eu devia ter ido, pastor. Eu devia ter ido. Eu devia ter ido lá, porque agora eu convido, a pessoa não vem. Mas o que vai fazer a diferença na sua vida é a unção, é a graça que Deus está colocando sobre você esta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, no nome santo de Jesus Cristo, Teu Filho, Senhor. Ó meu Pai amado e bendito, aqui está, Senhor, a Tua igreja. Aqueles que ouvindo a voz do Teu Espírito, Senhor, se movem, Senhor, rumo ao Teu altar, ó Pai querido, buscando, Senhor, do alto da Tua presença, Senhor, a unção santa, Pai, o poder do Teu Espírito, Senhor. Ó Deus querido e santo, o Senhor sabe, Pai, a direção que o anjo da igreja tem nos mostrado, que o anjo da igreja tem nos levado, ó Pai. Mas, Senhor, vai confirmando, Pai, vai confirmando na vida de cada um, Senhor. Pai, nós somos ensinados, Senhor, que a unção vem descendo da cabeça, passa pelas barbas e vai até a orla dos vestidos. Ó Senhor, o Senhor já colocou no coração do nosso pastor. Agora, Senhor, vai enchendo o coração dos Teus filhos, o coração das Tuas filhas, Senhor. Prepara estas vidas, ó Pai querido, para serem usadas nas Tuas mãos, Senhor, para abençoarem, para trazerem, para convidarem, Senhor, convites que vão mudar a eternidade de pessoas, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor Jesus. Nós Te louvamos, Te bendizemos e Te agradecemos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.